pessoas! Olá, meu nome é Nayara, mas pode me chamar de Nay. Aqui no canal darei dicas de livros, filmes, beleza e outras cositas más. Tenho dois gatos, o Luí e a Morgana, e eles com certeza sempre aparecerão aqui nos vídeos. E tem uma coisa que eu posso prometer pra vocês: muito blá blá blá. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser uma resenha sobre o livro A Noiva Fantasma. Então vamos lá. Se você já segue o canal há mais tempo, você vai se lembrar que em janeiro desse ano eu fiz um vídeo sobre o desafio de 12 livros para ler em 2016. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de informação para quem não viu poder ver. Então, nesse desafio você precisa escolher um livro para ler a cada mês do ano. E o primeiro livro, o livro de janeiro, era A Noiva Fantasma. E em janeiro mesmo eu comecei a ler esse livro, eu tava super empolgada porque fazia bastante tempo que eu queria ler. E aí eu comecei a ler esse livro super animada e tal. Só que quando chegou mais ou menos na metade, gente, eu simplesmente não conseguia mais ler. Eu pegava, lia uma página e meia, parava. Lia outra página, parava. Lia 2 páginas, parava. Eu simplesmente não conseguia mais ter prazer de ler esse livro aqui, sabe? Tava uma leitura arrastada, uma leitura chata, assim, que eu não tava conseguindo ler mais. Só que eu tenho um problema. Quando eu tô lendo um livro, é como se eu me casasse com aquele livro. Eu crio meio que um vínculo emocional com aquele livro. Então eu não consigo nem parar de ler, nem deixar de ler o livro no meio, e nem pegar outro livro pra ler. Eu me sinto como se eu estivesse traindo o livro que eu tô lendo, sabe? Por mais que eu não goste, por mais que a leitura esteja meio arrastada assim, eu sempre penso, ah não, mas vai melhorar. Eu vou conseguir dar outra chance pra ele. Então eu sempre fico pensando assim. E aí eu tava tão desanimada, mas tão desanimada com a leitura desse livro aqui, que eu tinha até pensado em desistir do desafio de 12 livros pra ler em 2016. Mas aí lá pelo meio de maio eu falei, não, isso não é justo, eu não vou desistir de um desafio inteiro por causa de um livro só. Então eu peguei esse livro e falei, agora eu vou ler ele até o final. Sentei e assim, em uma semana eu consegui terminar de ler o que eu não tinha lido em meses. Então, eu consegui terminar de ler o livro e agora eu vou contar pra vocês o que foi que eu achei. Se você quiser saber o que foi que eu achei sobre esse livro aqui, é só continuar assistindo ao vídeo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse do livro pra vocês. Esse livro conta a história da Lilan, que é uma menina de 17 anos que mora em Malacca, na Malásia. O ano, se não me engano, é 1893. E ela mora com o pai dela, a babá dela e mais 2 empregados. Eles são pessoas pobres. Não são paupérrimos a ponto de não ter o que comer, mas eles não têm nem 1/10 do dinheiro que eles já tiveram um dia. Eles eram uma família muito, muito, muito rica, mas tudo mudou quando teve um surto de malária lá em Malacca e a mãe da Lilan morreu. A Lilan devia ter uns 4 anos mais ou menos quando isso aconteceu. A mãe dela morreu, o pai dela também pegou malária e ele sobreviveu, mas com algumas cicatrizes. Ele ficou com bastante sequelas da doença, bastante cicatrizes, e isso faz que ele tenha um pouco de vergonha, né, da aparência dele. E a Lilan também pegou malária, só que ela saiu praticamente ilesa. Os médicos falaram que era um milagre o que aconteceu com ela. Ela não teve nenhuma sequela da doença, a única coisa que ela tem é uma manchinha no couro cabeludo ou em algum outro lugar do corpo que eu não lembro agora, mas é uma manchinha bem escondida, assim, que ninguém nem vê. Então os médicos falaram que foi um milagre ela sobreviver dessa forma a uma doença tão devastadora quanto a malária. O problema é que quando a mãe da Lilan morreu, o pai dela parou de sair de casa. Ele ficou bem desgostoso da vida, ele era muito apaixonado pela mulher dele, então parece que ele perdeu a vontade de viver, sabe? Ele ficou bem desgostoso mesmo. E ele já não saía mais de casa, ele já não ia mais na empresa dele, que era um negócio muito próspero, que dava bastante dinheiro pra eles. E aí ele já não ia mais lá na empresa e o sócio dele começou a cuidar dos negócios sozinho. E aí o pai da Lilan passou a ficar cada vez mais pobre, mais pobre, mais pobre, até que chegou a um ponto que ele só tem o dinheiro, assim, suficiente pra sobreviver. Eles não têm dinheiro pra nenhum tipo de luxo. Então a situação deles está bem crítica. E o problema é que a Lilan tá com 17 anos e quando as mulheres lá em Malacca chegam a 18, elas dão o que minha avó chamaria de o tiro na macaca, que é quando você já tá meio velha demais pra casar, sabe? Você já passou muito da idade de casar. Só que isso, arranjar um casamento pra filha, é trabalho do pai, é o pai que tem que fazer. E como o pai dela praticamente não sai mais de casa, ela ficou meio a ver navios, assim, ela não tem nenhuma perspectiva de casar, sabe? Ela não tem nenhuma perspectiva de um dia conseguir um bom casamento, quanto mais um ruim. Ela não tem perspectiva nenhuma de ter um casamento.
Até que um dia o pai dela chega pra ela e fala: Lilan, eu recebi uma proposta de casamento pra você. E ela fica super feliz, só que ele fala: tem uma família que quer que você case com o filho deles que morreu, você vai ser uma noiva fantasma. E isso é muito bom na questão do dinheiro. Na questão financeira, isso é muito bom pra mulher, porque é como se ela fosse casada com um homem... Ah, deixa eu explicar. Ser uma noiva fantasma é você casar com um homem que já morreu. Então é como se você se casasse com o espírito desse homem para que ele tenha paz no outro plano, para que ele tenha paz no mundo dos mortos. Então, é basicamente isso que é ser uma noiva fantasma. Na parte financeira, esse casamento fantasma seria muito bom para ela. Porque uma noiva fantasma, ela tem todas as regalias que uma mulher de um filho de família rica normal teria. Ela tem roupa, ela tem casa, né, que ela iria morar na casa dos pais do marido dela. Então ela teria todas as regalias, só que ela não teria um marido porque o marido dela já faleceu. Só que o problema é que esses casamentos fantasmas, eles são considerados meio malditos, assim. Não é uma coisa auspiciosa esse casamento fantasma, é uma coisa meio ruim, sabe? Não é bem visto. E a Lilan fica desesperada achando que o pai dela aceitou, só que o pai dela fala pra ela que ele não aceitou e nem recusou, que ele queria saber a opinião dela. E ela não quer se casar dessa forma porque não é bom, não é auspicioso se casar com uma noiva fantasma. O problema é quando o noivo fantasma da Lilan começa a meio que assombrá-la nos sonhos dela. Ele começa a aparecer pra ela nos sonhos pra tentar convencê-la a se casar com ele. E é aí que a história começa realmente a se desenrolar. E é aqui que eu paro de falar, porque senão eu vou soltar alguns spoilers. Bom, gente, agora eu vou começar contando pra vocês o que eu achei desse livro aqui. Primeiro, eu vou começar falando sobre o livro em si. Gente, esse livro ele é muito lindo, ó. A capa dele na frente, atrás e a lombada. Não é de se espantar, porque esse livro aqui ele é da Dark Side Books, que é uma editora que faz umas edições maravilhosas. Os livros deles são sempre lindos. A maioria deles são capa dura, como esse aqui. E esse livro é muito gostoso porque ele é soft touch, sabe? Ele tem aquela textura que parece meio emborrachada, assim, soft touch. E aqui o título dele é em verniz. Ele é em verniz localizado. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele é escrito em verniz localizado. Então é muito bonita a edição desse livro. Eu vou mostrar por dentro pra vocês. Ó, aqui a contracapa é assim. Ela tem os arabescos, tá vendo? Rosas muito bonitos. Aí tem umas páginas também, tipo a contracapa, só que em preto e branco. Gente, sério, a edição desse livro é maravilhosa. Aqui na frente tem o nome do livro com alguns tsurus, tá vendo? Aí todo o começo de parte, esse livro ele é dividido em 3 partes, e todo o começo de parte é assim, tem 2 páginas pretas e o nome daquela parte do livro. E o começo de capítulo é assim, ó, tem um tsuru, o nome do livro e o número do capítulo. Então, gente, a edição desse livro é muito bonita. O espaçamento aqui, ó, na borda do livro é muito bom, é um espaçamento bem agradável. E o tamanho da letra é ótimo mesmo, você lê super bem, sabe? Você não tem que se esforçar pra ler e nem é grande demais, então eu adorei a formatação desse livro aqui. Só que tem um defeito. Eu achei um defeito nesse livro, que não é um só, são alguns erros de português. Isso é uma das coisas que mais me desestimula a ler livro. E juntou com o fato de que eu não estava gostando mais tanto da leitura assim, a leitura não estava mais tão prazerosa. E eu achei alguns erros de português aqui sim. E não foram coisas só, tipo, esquecer de colocar S, esquecer de colocar plural nas coisas, tem bastante. Mas tem alguns erros, inclusive, de concordância, assim, uns erros bem grotescos, assim. Então, foi uma das coisas que fez esse livro perder bastante ponto comigo, porque é uma coisa que me desestimula muito achar erro de tradução ou erro de gramática mesmo em um livro. Então esse livro perdeu alguns pontos comigo já aí quando eu achei esses erros, porque eu acho meio imperdoável, sabe? A primeira vez que eu vi esse livro aqui, eu tava andando pela Saraiva e foi amor à primeira vista. Eu olhei essa capa, li essa sinopse e eu falei, eu preciso ler esse livro, eu preciso. Só que eu não tenho muito costume de comprar livro pela loja física, eu sempre compro por lojas online, né, pela internet. E tava chegando a Black Friday, então eu falei assim, bom, assim que a Black Friday chegar, eu compro. Tanto que esse livro aqui foi o primeiro que eu coloquei no meu carrinho da Black Friday, gente, sério. Tem o livro de unboxing, tem o vídeo de unboxing desse livro aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não viu poder ver. Quando esse livro chegou eu tava muito empolgada, tanto que eu coloquei ele logo pro mês de janeiro, né, do
do desafio de 12 livros para ler em 2016. E quando eu comecei a ler, eu tava super devorando o livro, sabe? Eu li a primeira parte, assim, em horas. Só que quando chega na segunda parte, as coisas começam a ficar um pouco sobrenaturais demais pro meu gosto. Eu até gosto de livros sobrenaturais, mas o assunto desse livro aqui, eu não posso falar, senão é um spoiler, mas eu acho que pessoas que concordam com esse tipo de filosofia ou religião, o que você quiser chamar, eu acho que elas vão conseguir se conectar mais com esse livro do que eu, porque eu não creio nesse tipo de coisa, eu não creio que exista o tipo de coisa que tem nesse livro aqui. Eu não posso falar porque senão será um spoiler, então eu não acredito muito nessas coisas, então por isso talvez eu não tenha conseguido me conectar exatamente com a história desse livro. Só que também tem o fato de que a segunda e a terceira partes são meio arrastadas. Eu não gosto de quando o autor tá num ritmo e depois parece que ele começa a colocar umas coisas meio que pra aumentar o livro, sabe? Pra deixar o livro maior, pra encher um pouco de linguiça. A segunda e a terceira parte tem algumas coisas assim, tem alguns fatos que acontecem que, pelo menos pra mim, não são muito relevantes pra história, podiam facilmente ser cortados. Então, assim, tem algumas partes que a Lilan tá andando em alguns lugares que eu acho que não são realmente necessárias, sabe? Que eles podiam cortar, que o livro ia ficar do mesmo jeito. E outra coisa que me desestimulou um pouco a leitura, é mais pro final do livro, que é a coisa da titia 3 e da segunda esposa. Isso não é um spoiler pra quem não leu, e pra quem leu vai saber do que eu tô falando. Eu achei essa história um pouco previsível. Assim que elas apareceram, eu já consegui imaginar qual ia ser o rumo que a história ia tomar. Então, sabe, eu fiquei meio assim, ai, sério? Não faz isso comigo, porque é muito óbvio. Então, foi uma outra coisa também que pesou pra eu não gostar tanto assim da leitura. E eu achei o final extremamente corrido. Parece que eles deram... Eles não, né? A autora deu uma desacelerada no meio do livro, né? Nas duas partes do meio. E a última parte é super alucinada, assim, super rápida. Parece que ela queria fechar a história logo e fez as coisas meio que rápido demais, assim. Eu achei o final, assim, podia ter um pouco mais de explicação. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que acontece no final, que fica meio... eu entendo que talvez fique um pouco em aberto pra você, né, imaginar, mas nesse livro aqui eu sinceramente gostaria de saber um pouco mais do que aconteceu com ela. Então, assim, não é que eu achei uma leitura horrível, não achei assim uma leitura perda de tempo, sabe? Mas pelo fato de eu ter ficado muito tempo empacada no mesmo lugar, sério gente, foi na página, eu até lembro que página foi, quer ver? Foi nessa página aqui, ó, 159, que eu comecei a empacar e não conseguia andar de jeito nenhum na leitura. Então, por eu ter ficado empacada desse jeito e por eu ter achado, às vezes, o ritmo um pouco lento demais, ou às vezes um pouco acelerado demais, algumas partes meio previsíveis, e essa história de eu não ter conseguido me conectar tanto com o assunto do livro, eu posso dizer que não foi uma leitura muito proveitosa pra mim. Não foi uma leitura assim que eu fale, nossa, eu preciso ler esse livro de novo, então leia esse livro, leia de qualquer forma. Eu acho que esse livro vai funcionar muito bem para algumas pessoas, mas para outras não. Pessoas como eu, por exemplo, que não acreditam nesse tipo de coisa que acontece no livro, eu acho que não vão conseguir se conectar tanto assim com a história, não vão conseguir se conectar assim tanto com o que acontece com a personagem. Então, gente, a nota que eu vou dar para esse livro são 2,5 gatinhos, porque realmente não foi uma leitura muito proveitosa e nem muito prazerosa pra mim. Mas eu quero lembrar pra vocês que essa é a minha opinião pessoal. Se você leu esse livro e gostou, por favor, não me odeie. É simplesmente porque eu realmente não consegui me conectar com os personagens e nem com a história. Mas se você leu e gostou, ótimo, eu fico muito feliz, porque ele realmente não é um livro ruim, mas ele simplesmente não funcionou mesmo pra mim. E se você ainda não leu, por favor, leia, para você poder tirar as suas próprias conclusões. Eu não quero que só porque eu falei que eu não gostei, você não leia. Leia porque eu acho que cada um tem uma experiência diferente de vida e tem uma experiência diferente com o livro. Então talvez alguma coisa que você passou faça você se conectar com esse livro aqui e você adore a leitura, você acha incrível e você fala, nossa, mas aquela menina falou um monte de besteira. Então, por favor, leia e tire as suas próprias conclusões. Se você leu e gostou, deixa aqui nos comentários. Se você leu como eu e não gostou, deixa aqui nos comentários também. E se você tem vontade de ler, escreva aqui porque eu tô louca pra saber, ok?
Bom, gente, essa foi a resenha do livro A Noiva Fantasma. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, não deixe de me seguir nas redes sociais que estão sempre aqui no box de informação pra vocês e nem de se inscrever. Se você apertar esse botão que vai aparecer aqui agora, você consegue se inscrever automaticamente aqui no canal. E então é isso. Tchau!